Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 5. Mantenha sua Bíblia aberta aí, por favor. Eu quero desejar a todos os pais aqui um feliz dia. E eu vou tentar fazer isso aqui em libras. Feliz Dia dos Pais a todos vocês. Nossa equipe de Libras está afiadíssima ali. Começamos uma nova turma no sábado passado. Ontem eles estavam aqui de novo. Queridos, ore por esse ministério, porque nós queremos alcançar aqueles que não conseguem ouvir, mas vão entender a pregação da palavra de Deus. Então, ore por isso. Como igreja precisamos orar. Estamos aqui, e esse é um dia no Brasil, segundo domingo de agosto, dia separado para nós comemorarmos, celebrarmos o Dia dos Pais. Ele surge primeiramente nos Estados Unidos, e a gente gosta muito de importar, e foi importado também esse dia. Lá começou em março, e nós trouxemos aqui para agosto. Mas o que é importante a gente ter em mente, você pode pesquisar e você vai ter os detalhes sobre esse Dia dos Pais. Mas o que eu quero que a gente tenha em mente é o seguinte: sempre nasce com um propósito puro e depois vai sendo distorcido. Dia das Mães foi assim, Dia dos Pais também. Ele nasce, por exemplo, o Dia dos Pais, nasce a partir da ideia de uma filha que queria honrar e testemunhar o pai que tinha cuidado dos 6 filhos quando a mãe, a esposa, faleceu no parto do último filho. Ele cuidou desses 6 filhos sozinho e ela quis então honrar esse pai, e por isso surge a data, para fortalecer os laços familiares e testemunhar daqueles que muitas vezes renunciam muita coisa por causa dos filhos. Esse tem que ser o nosso objetivo como cristãos, discípulos de Jesus. Usarmos essa data para testemunharmos como Deus, o Pai, tem sido bondoso e gracioso com os nossos pais terrenos. Eles não são perfeitos, mas têm sido agraciados pelo Pai do céu, para serem pais e cuidar dos seus filhos. Então aproveitamos esse momento para agradecer a Deus, o Criador de todas as coisas, o Pai perfeito, por nos dar pais. Todos aqui que estamos, somos filhos. Não tem como, somos filhos. Então podemos agradecer ao único, perfeito Pai, o nosso Pai do céu. E o que nós podemos aprender nessa manhã? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então, em João 5, a partir do verso de número 19. E nós vamos refletir aqui nesse texto sobre paternidade e filiação em Cristo Jesus. Paternidade e filiação em Cristo Jesus. Olha só, acompanhe comigo a leitura. Não perca de vista que nós estamos reunidos na presença do Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador do Universo. Não perca isso de vista. Então vamos ouvir o que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Então, lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho não pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Deixa sua Bíblia aberta, por favor, ligada, para que nós caminhemos nesse texto.
O que está acontecendo aqui? Perceba, o verso 19 começa: então lhes falou Jesus. O que acontece antes e que é importante para nós sabermos, para que cheguemos a esse ponto onde Jesus precisa falar algo e para quem ele está falando? Então, volta um pouquinho comigo. O início do capítulo 5 vai mostrar para a gente que Jesus encontra um paralítico e o cura. 38 anos ele sofre de paralisia, ele não tem como se movimentar, ele está num pavilhão onde tem um tanque, onde cria-se que, de vez em quando, as águas daquele tanque borbulhavam e quem entrasse ali primeiro seria curado. Jesus entra naquele pavilhão, há uma multidão de pessoas enfermas, paralíticas, coxas, leprosas, e ele vai até esse homem e cura esse homem. O problema é que Jesus realiza essa cura num sábado. E para a religião judaica, curar num sábado significava trabalhar no sábado, e isso era pecado. Jesus, depois que cura o paralítico, fala para ele pegar o leito dele e ir embora. Ele pega o leito e carrega. Isso também era trabalhar no sábado, e isso era pecado. Era infração à lei do Senhor. E você pode ver isso lendo Êxodo 20, de 8 a 11, Neemias 13, 19, Jeremias 17, 21 e 22. Quando o homem é interrogado pelos fariseus, você vê isso no verso de número 14, 5:14. Veja comigo. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ele encontra com Jesus porque ele não sabia quem era que tinha curado. Então, o verso 15 diz: o homem retirou-se e corre e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Nos versos anteriores você vai ver, no 12, 13, que eles perguntam e ele não sabe dizer quem tinha curado. Quando ele descobre, ele volta correndo e diz para os judeus. Quando ele diz para os judeus, olha a reação dos judeus, verso 16. E os judeus perseguiam Jesus. Por quê? Porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Queridos, preste atenção aqui. Os religiosos descobrem a identidade daquele que curara no sábado e que dissera para o curado carregar o seu leito. Eles sabem que aquilo é um milagre, e quando eles confrontam Jesus, olha a resposta de Jesus. Qual é a resposta de Jesus? Vamos ler juntos? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso foi uma afronta terrível para o judeu. Primeiro, porque ele está dizendo, Jesus está dizendo que Deus é pai. É o pai dele. Então está dizendo que ele é filho de Deus. Está se comparando. Está dizendo que Deus é o seu pai. Segundo, ele está dizendo que o pai trabalha no sábado. Tem blasfêmia pior para aqueles judeus ouvirem? Se o homem não podia trabalhar no sábado, porque Deus dissera para que o sábado, Shabá, um dia, 6 dias trabalharás e um dia descansarás, imagine agora ouvir de um homem dizer que Deus, que instituiu o descanso no sábado, trabalha. O resultado? Verso 18, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Por isso que agora eles vão tomar a decisão clara: nós precisamos matar esse homem. Precisamos acabar com a vida desse homem. E enquanto esses homens estão lutando e buscando como vamos matá-lo, Jesus então, verso 19, então Jesus lhes disse. E agora nós vamos ver o ensino de Jesus sobre paternidade e filiação. E tenho 2 pedidos para você. Primeiro, não pense que essa mensagem é só para pai, homem, pai. Essa mensagem é para todos nós que somos filhos de Deus. Então, abra o seu coração. Essa mensagem é para todos nós. Segundo, ouça o que Deus está dizendo da perspectiva
de que só o Espírito Santo pode aplicar essa verdade no seu coração e te dar condições de viver essas verdades. Não confie em você. Abra o seu coração, e enquanto Deus estiver falando ao seu coração, eu vou pregar daqui, mas quem fala aí no seu coração é o Espírito Santo. Peça para Ele trazer para você o que você precisa. Então, lhes falou Jesus. O que nós podemos aprender? Vamos dividir em 2 momentos. Primeiro, aprendendo a ser filho. Vamos aprender a ser filho, à luz do que Jesus nos ensina. As palavras de Jesus como filho de Deus são utilizadas para testificar o que está acontecendo antes. Por isso que ele diz então. Portanto, Jesus começa a dizer para mim e para você como que eu e você, como filhos, devemos agir. Então veja, primeiro, verso 19. O filho nada pode fazer de si mesmo. O filho depende totalmente do pai. Esse é o primeiro ensino de Jesus. Jesus está ensinando uma dependência inteira e total do pai. Ele só pode fazer aquilo que o pai o capacita para fazer. A direção, a capacitação vem do seu pai. Os que são filhos de Deus dependem totalmente da direção e da capacitação do pai. Se você é filho de Deus, e se você sabe, em Cristo Jesus, você precisa depender do pai. E não apenas isso. Isso é maravilhoso, depender daquele que é o Senhor do universo, aquele que tem todo o poder, daquele que criou e sustenta todas as coisas. Você está aqui por causa da bondade e da graça desse Pai. É o primeiro ensino de Jesus. Mas nós podemos fazer uma aplicação agora diretamente para nós, homens que somos pais. Nossos filhos dependem de nós. E nós que somos filhos, devemos olhar para os nossos pais, honrá-los, reconhecendo que eles são homens a quem Deus, ainda que imperfeitamente, são homens a quem Deus tem dado capacidade para nós aprendermos, dependermos. Quando eu nasci, eu dependia totalmente do meu pai e da minha mãe. Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus e nos tornamos filhos, somos feitos filhos desse Pai, nasce uma dependência consciente, porque mesmo quando eu não sou um filho de Deus em Cristo Jesus, quando eu estou distante de Deus, eu ainda dependo dele totalmente. Totalmente. Mas eu não sou consciente, eu não quero nem saber dele. Aí depois que eu reconheço, entrego a minha vida, aí eu tenho uma dependência consciente. E aí nós vamos lutar, eu e você, vamos lutar a vida inteira contra o pecado da pretensa independência, de acharmos que podemos viver sem Deus do nosso jeito. A segunda coisa que Jesus ensina, seguindo no verso 19, digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Ele aprende do pai. O pai é quem o ensina. Jesus está ensinando que o pai ensina pelo exemplo. Aquilo que eu vejo meu pai fazer, eu faço. Eu dependo dele, e aquilo que meu pai diz, ele vive. Então eu aprendo com o exemplo do meu pai. Quando eu olho, Jesus diz, quando eu olho para o meu pai, eu faço exatamente o que ele tem que fazer. O que eu tenho que fazer. Então meu pai ama o mundo, então eu vou amar o mundo a ponto de entregar a minha vida para salvar os perdidos. Meu pai perdoa os pecadores. Eu perdoo os pecadores, como meu pai faz. Nós, eu e você, que somos filhos desse Deus, aprendemos com esse Pai perfeito a seguir os seus passos. Então Deus ama, meu Pai Celeste ama, eu amo. Meu Pai Celeste perdoa, eu perdoo. Ele tem misericórdia, eu tenho misericórdia. Ele trabalha até agora para a salvação do seu povo, eu e você trabalhamos para a salvação do povo de Deus. Terceira coisa que Jesus ensina sobre filiação. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Viver como o pai vive. Eu aprendo pelo modelo do meu pai e eu vivo conforme o meu pai. Jesus segue de perto os passos do pai. Tudo o que o pai faz, Jesus diz que ele vai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Quem é a referência de Jesus para a missão que ele tem que cumprir na terra? O Pai. O Pai.
Quem é a minha e a sua referência para vivermos nessa terra? O Pai. O Pai. O Pai Celeste, o Pai do céu. Mas podemos pensar também nós, filhos de pais terrenos. O nosso Pai é referência para nós. Eu oro desde a minha conversão. Eu fui convertido aos 19 anos, estou com 46, você já fez o cálculo, os bons de matemática já concluíram. Desde essa época eu oro pela conversão da minha mãe e pela conversão do meu pai. E ainda como alguém que ainda não entregou a vida a Cristo, meu pai sempre foi uma referência de integridade, de verdade, de honestidade. Ele sempre ensinou isso. E mesmo sem conhecer Cristo, eu caminhava por esse caminho, ou pelo menos tentava. O Pai da terra é uma referência. Mas a partir do momento que esse pai fugir daquilo que é a Bíblia Sagrada, então ele deixa de ser. Mas eu não posso perder isso de vista, como filho. Então Jesus mostra para a gente, queridos, sobre filiação, depender, aprender e viver como o Pai do céu. Mas Jesus também fala, a partir do verso 20, a gente, agora diretamente para mim e para você, homens que somos pais, como ser pai, como agir para com os nossos filhos. Mas isso também nos ensina como filhos. As palavras de Jesus agora começam dizendo o seguinte: porque o Pai ama ao Filho. O Pai ama ao Filho. Deixa eu buscar um pouquinho aqui. Da onde que vem essa definição de Deus como Pai? No Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus recebe esse título porque há uma descrição do relacionamento dele com o seu povo Israel, como de um pai para com um filho. Deus sustenta esse povo, Deus ama esse povo, Deus supre as necessidades desse povo, Deus corrige esse povo, Deus perdoa esse povo, Deus protege esse povo. Então, Deus é chamado de Pai por causa do amor que ele tem por esse povo de Israel. Jesus retoma esse conceito, só que dá um conceito, ele aprofunda o seu significado, quando diz que esse Deus é Pai dele e Pai dos discípulos de Jesus. Volta comigo um pouquinho, capítulo 1, verso 12. Olha o que o texto diz para mim e para você. Mas a todos quanto o receberam, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos os que creem em Jesus Cristo, entregam a sua vida, tendo como seu Senhor e Salvador, são feitos filhos de Deus. Portanto, Deus se torna nosso Pai. Paulo vai escrever aos Romanos e dizer que todos aqueles, então, que creem em Jesus Cristo, são adotados nessa família e agora Deus se torna o seu Pai. Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos ou clamamos, Abba, Pai. Paizinho. E isso é maravilhoso porque nós não temos apenas um relacionamento com uma divindade, nós temos um relacionamento com um Pai que ama, um Pai que criou todas as coisas. Então Ele sabe exatamente do que eu e você precisamos e como cuidar de mim e de você, como transformar a minha e a sua vida. Por isso que Jesus diz, o Pai ama ao Filho. Quando Jesus ensina que Deus é Pai e que ama o Filho, Ele está relacionando isso com tudo o que Ele fez. Porque o Pai ama o Filho, Ele mostra tudo o que faz, tudo o que Jesus está fazendo, Ele diz que Ele só faz o que o Pai faz, o que Ele fez antes, então, é porque o Pai faz daquele jeito. Então, o que dá segurança para Jesus, meus irmãos, o que dá para Ele confiança, é a certeza do amor do Pai por Ele. Eu posso enfrentar os judeus que estão me perseguindo e querem me matar por causa da certeza do amor do Pai por mim. O amor do Pai por mim me garante certeza, segurança, convicção de que eu estou muito bem cuidado. E não é assim que nós vamos crescendo
crendo no amor do pai e da mãe por nós, a gente tem segurança. Eu já dei esse exemplo aqui, mas ele sempre é muito impactante para mim. Alguns já vão lembrar. Quando o Heber era pequenininho, a gente saía para ir na padaria, sair para passear, e eu segurava na mão dele assim, aquela mãozinha pequenininha, minha mão grande, e eu falava assim, papai pode apertar até fazer cracked? E ele falava, pode. Na inocência, mas muito mais na confiança, no amor que ele sabia que o pai tinha por ele. Eu não ia apertar a mão dele até quebrar, e eu poderia fazê-lo. Brincadeira doida, né? Besta. Mas é um exemplo que eu trago porque a confiança, o amor, nos leva a descansar. E Jesus descansa, confia. Por que Jesus pode depender, dizer que vai fazer exatamente o que o Pai faz, aprender com o Pai e viver nos passos do Pai? Por causa da certeza, da confiança, do amor do Pai. Por que eu e você podemos confiar totalmente em Deus? Por que eu e você podemos aprender com Ele e viver como Ele quer que nós vivamos? Por causa da certeza do amor dEle por nós. Nós podemos descansar nesse amor. Porque esse amor garante para mim e para você que Ele está cuidando perfeitamente. Não é por causa do amor que nós corrigimos nossos filhos e não queremos que eles saiam dos caminhos do Senhor. É por amor que Deus Pai nos corrige para que nós não nos afastemos da sua verdade. O que impulsiona as ações de Jesus é a certeza de ser amado pelo Pai. Por isso ele procura fazer a vontade do Pai. Verso 30 do capítulo 5 diz, eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. O Pai ama o Filho. O Pai te ama. Descanse nesse amor do Pai por você. Se você já entregou a sua vida a Cristo, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Pai, então descanse nesse amor. Isso vai encher o seu coração de segurança para viver para Ele. Como Jesus diz no verso de número 20, o Pai mostra tudo o que faz. Não é um pai cheio de máscara, não é um pai que esconde as coisas do filho, é um pai que não tem segredos. Filho, eu vou resgatar um povo para mim. Você é o instrumento para fazer isso. Você vai ser perseguido, filho. Você vai ser morto numa cruz, filho. Você vai sofrer, filho. Nada disso foi escondido de Jesus. Como nada é escondido de mim e de você. Deus já falou para mim e para você que todos aqueles que querem viver neste mundo piedosamente em Cristo serão perseguidos. Quantos irmãos nossos estão morrendo por causa do testemunho do Evangelho? Eu e você vamos sofrer nesse mundo, não pense que Deus te salvou para você não sofrer, mas sofremos com propósito. Jesus diz, o Pai me ama e por isso Ele não esconde nada de mim. Nada de mim. O Pai ensina, mostra, deixa claro. Capítulo 8, verso 28. Abre aí, por favor, para você acompanhar a leitura desse texto comigo. Jesus fala como que o Pai o ensinou a falar. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Por quê? Mas falo como o Pai me ensinou. Você quer falar aquilo que glorifica a Deus? Você quer falar para as pessoas acerca do amor desse Deus? É o Pai que vai te ensinar. Porque é o Pai que ensina Jesus, é o Pai que me ensina. E pais, nessa manhã, eu sei que você ama seu filho. O amor pelo seu filho vai testemunhar isso aqui. Você vai ensinar seu filho. Você vai falar as verdades para o seu filho. Especialmente as verdades da Escritura Sagrada. Você não vai esconder nada do seu filho. Você precisa falar para ele, filho, se você não confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai para o inferno. Você vai existir eternamente distante de Deus. Mas o Pai te ama e está te convidando para entregar a sua vida. Pais, não podemos negligenciar a responsabilidade de expressar o nosso amor discipulando os nossos filhos. Não é responsabilidade da igreja, nem do pastor, de crianças, de juniores, de jovens, de adolescentes. É responsabilidade dos pais.
Verso 21, Jesus diz que o Pai dá o exemplo. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica, o Pai faz isso, o Pai ressuscita, o Pai vivifica. O que é que Jesus vai fazer? Assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O modelo, o exemplo, o Pai dá o exemplo para o Filho seguir. Pais, que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Porque eles estão olhando. E lembrem-se que na primeira parte, Jesus diz que o Pai é a referência. Os filhos estão olhando para os pais. O pai mostra ao filho que dá vida aos outros. O filho vê o exemplo e diz, então eu vou dar vida aos outros. Eu vou viver como meu pai vive. E por último, o pai envia o filho. Verso 23. A fim de que todos honrem o filho do modo por que honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Enviou para quê? Verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O pai, que não esconde nada do filho, envia o filho para morrer na cruz. Antes de morrer na cruz, anunciar o evangelho da graça. Venham, venham. Tornem-se filhos do rei, filhos do pai, cidadãos do reino de Deus, pela fé em mim, Jesus. Jesus é enviado pelo Pai para mostrar ao mundo o amor do Pai. Jesus é enviado pelo Pai para morrer na cruz por causa do seu amor por mim e por você. Do mesmo jeito, eu e você somos enviados do Pai para mostrar a esse mundo o amor do Pai, para que as pessoas creiam. Entregue a vida a Jesus Cristo. Não perca as oportunidades que Deus te dá, meu irmão, minha irmã. Você foi enviado. Se Deus não quisesse que você testemunhasse dele nesse mundo, você estaria no céu. Você não estaria aqui. Quando você lê a parábola do filho pródigo, Lucas 15, Jesus conta aquela parábola para fariseus, escribas, ouvirem. No final fica claro, na última parábola, a parábola do filho pródigo, fica claro que Jesus está falando que os fariseus, os escribas, os religiosos, são o filho mais velho, que não foram buscar o filho mais novo, que são os publicanos, os pecadores, as prostitutas. Ah, que Deus nos livre de sermos irmãos mais velhos. Porque todos aqueles que creem em Jesus Cristo serão nossos irmãos. Já pensou? Aquele a quem você pregar o evangelho e ele crê e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador será seu irmão. E quem é que tem que buscar? Nós. Deus confiou isso para mim e para você. Então Deus Pai nos ama, nos ensina, vive aquilo que Ele ensina, Ele nos envia para que vivamos de forma a que aqueles que ainda não são da família da fé, nossos irmãos, venham a conhecê-lo e receber salvação. Para aprendermos a sermos pais, temos que olhar para o maior exemplo de pai que existe, Deus. Não temos como referência nossos pais terrenos, mas Deus Pai perfeito. Deus é Pai que ama o seu Filho desde a eternidade. Eu convido você a abrir em João 17, a partir do verso 24. Por que Deus é chamado de Pai? Porque Ele ama. Ele tem um Filho que ama, Jesus Cristo. João 17, verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo, quem? Os que me deste. Para quê? Para que vejam a minha glória que me conferiste. Quem conferiu glória para Jesus? O Pai. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus é amado por Deus Pai desde antes da fundação do mundo. Então Jesus veio para quê? Pai justo. O mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Esses, os discípulos de Jesus. Verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu amor. Eu e você conhecemos o amor de Deus por causa da fé que recebemos de Jesus.
Eu e você que cremos em Jesus, conhecemos o amor do Pai. Se você não conhece o amor do Pai, a pergunta que você tem que fazer é: eu já sou filho dele em Cristo Jesus? Mas veja, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Para expandir o seu amor pelo seu Filho Jesus, Deus me salva e te salva e nos faz filhos dele, em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Queridos, Deus é Pai, tem um Filho e enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Por que Deus faz isso, meus irmãos? Porque Ele quer expandir o seu amor e quer resgatar essa família. Um Deus que é Pai pode dar a sua vida, pode se relacionar. Então é um Deus que eu e você podemos amar e experimentar amor. Esse é o nosso Pai. Ele é o modelo para nós sermos pais. Somos feitos filhos de Deus para desfrutarmos desse amor infinito que nós não conseguimos nem medir. Um amor que Jesus já desfruta desde a eternidade. É um amor perfeito. E eu e você fomos abraçados por esse Pai. A referência para a nossa vida não são os nossos pais. O Pai terreno é o Pai do céu. Para a gente orar, inclusive, pelo nosso Pai terreno. Aqueles que ainda não conhecem Jesus, conhecer. Aqueles que já conhecem, mas que não estão amando como o Pai do céu, possam também viver essa mesma realidade. Eu preciso falar isso aqui. Abra Lucas 15, 10. Eu já estou terminando, meus irmãos. Mas é porque isso tem que encher o nosso coração, para que a gente viva desfrutando desse amor maravilhoso. Lucas 15, 10. Antes de contar a parábola do filho pródigo, Jesus conta outras duas. E na parábola da dracma perdida, o verso de número 10, ele diz assim: eu vos afirmo, isso é a aplicação da parábola, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que Jesus está falando? Que há júbilo aonde? No céu. Quando acontece o quê? Um pecador se arrepende. Ele está falando de salvação. Quando alguém se dobra diante do amor do Pai e entrega a vida a Cristo. O júbilo é aonde? No céu. Diante de quem há júbilo? Diante dos anjos de Deus. Quem que habita o céu? Deus e os anjos. Se o júbilo está diante dos anjos, quem que está jubilando com a salvação? Deus, o Pai. Olha no texto. Há júbilo diante dos anjos de Deus. Deus está jubiloso, porque aqueles a quem Ele escolheu salvar estão crendo. Você vai ver isso também em Lucas 10, 20 e 21, quando Jesus, o Espírito Santo e o Pai, eu já falei sobre isso, se alegram com a salvação dos perdidos. Então, queridos, esse é o amor que eu e você experimentamos. Esse é o nosso Pai. É Ele que te trouxe nessa manhã para falar o seu coração, Ele que recebeu o seu louvor, a sua adoração nessa manhã. É Ele que é o seu exemplo de vida. Imagine que seria ótimo, né, ter um pai com muito status, com muito dinheiro, que pudesse dar tudo o que você precisa. Agora você tem um pai muito melhor que isso. Você tem um pai que é o Senhor do universo. Você tem um pai que ressuscita morto. Você tem um pai que dá vida eterna. Você tem um pai que não deixa faltar nada para você. Esse é o nosso pai. Esse é o pai a quem nós servimos e amamos. O grande amor do Pai, o profundo amor do Pai, o Pai que nos modela a viver para Ele, o Pai, o amor que nos une, porque todos nós somos alvos desse amor, é o amor que nos leva à dependência, à obediência, à alegria de viver para Ele. Então, para você que já é filho desse Pai, 1 João 3:1. 1 João, capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo.
só vão conhecê-lo como Pai quando forem alcançados por esse amor do Pai. Por enquanto não o conhecem como Pai. Eu e você o conhecemos como Deus e Pai. Essa é a minha e sua experiência que queremos em Jesus Cristo. Guarde esse texto. Vede que grande amor, é esse amor, a certeza desse amor que vai motivar a sua existência, vai impulsar as suas ações na direção da glória do Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Mas talvez você que esteja ouvindo essa mensagem ainda não é filho de Deus, porque ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Então você não é filho de Deus em Cristo. Você precisa crer em Cristo, entregar a sua vida a Cristo, porque Cristo veio para resgatar os irmãos. Hebreus 2:11. Ele veio para que tenhamos um Pai perfeito. E você, por causa do seu pecado, está distante de Deus. Somente crendo em Jesus, você pode ser filho desse Pai amoroso. Eu quero convidar você para a gente orar. Feche os seus olhos. Você que já pertence ao Senhor, ore. Aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração, coloque diante do Senhor. É o Pai que te ama que vai te ouvir. Se é pecado a ser confessado, pode confessar. Em Cristo Jesus Ele vai te perdoar por causa do amor. Ele quer te transformar, por isso Ele trouxe essa mensagem para o seu coração nessa manhã. Mas agradeça pelo Pai que você tem. O Pai terreno, que é graça de Deus sobre a sua vida. O Pai do céu, que é quem te dá vida e existência. Mas você, que ainda não experimentou esse amor do Pai, que ainda não conhece Deus como um Pai que te ama, o que te impede é esse desejo, essa pretensa autonomia sua de viver conforme os seus passos, conforme o seu entendimento. Você está guiando a sua vida do jeito que você acha que tem que ser. Mas Deus diz para você nessa hora que Ele te ama e que é Ele que tem o caminho para você, que é só andando com Ele, olhando para Ele que você vai enxergar como viver. É Ele que vai te mostrar como viver. É Ele que vai te mostrar como falar. É Ele que vai revelar para você o verdadeiro amor. Então você precisa reconhecer o seu pecado e entregar a sua vida a Jesus. E aí você pode dizer agora: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero experimentar esse amor do Pai, esse amor perfeito de um Pai que é Criador do universo, que me sustenta e que matou o seu próprio Filho na cruz, que Ele tanto ama, para que outros se tornem filhos e possam também desfrutar desse mesmo amor. Ore assim, entregue a sua vida a Jesus e faça parte dessa família da fé. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por tamanho amor. Obrigado porque esse amor nos ensina a depender, a aprender sempre do Senhor, a viver como o Senhor quer que vivamos, porque é a vida do Senhor. Obrigado, Pai, por esse amor que nos modela, nos corrige, nos transforma. Obrigado, Pai, por esse amor que nos envia ao mundo, para mostrar ao mundo quem o Senhor é. Temos alegria de testemunhar do nosso Pai, porque não existe Pai melhor do que o nosso, o Deus eterno, o Pai do céu. Senhor, obrigado, porque ainda que sejamos perseguidos como Jesus foi, ainda que enfrentemos a morte como Jesus enfrentou, nós o faremos descansados no amor do Senhor, porque queremos que muitos irmãos nossos venham a conhecer Cristo. Porque eles só se tornarão irmãos nossos se conhecerem o amor do Senhor revelado em Cristo Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós temos, o boletim sumiu daqui, nós temos agora homenagem aos pais. E as crianças
vão entrar agora e nós vamos ter esse momento. Eu vou descer, só volto aqui no final para a gente fazer uma oração por todos os pais. A relação entre pais e filhos é uma pista dupla, onde há deveres e responsabilidades, direitos e obrigações. Se os filhos devem honrar os pais devem orientar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Se os filhos devem obedecer aos pais, os pais não devem provocar os filhos à ira. Como faremos uma relação dessa se tornar possível? Os pais ensinam aos filhos não apenas com palavras, mas, sobretudo, com exemplo. O exemplo é a única forma eficaz de ensinar. A vida dos pais precisa ser o avalista de suas palavras. A vida dos pais é a vida do seu ensino. Quando os pais falam uma coisa para os filhos e vivem outra, quando são inconsistentes, então seu ensino não faz sentido. Em virtude dessa incongruência, os filhos ficam desanimados e irritados. Que nós, pais, ensinemos nossos filhos a amarem a Deus através do nosso exemplo. Pai, você me ensinou a amar Deus com um puro coração. Você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama e a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou, de sermos servos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verazes, de sermos mansos, perdoadores, de sermos livres,
puro coração. Pai, você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama e a não ter nenhuma outra ambição na vida, e a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou, de sermos servos, de sermos servos, de sermos santos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verazes, de sermos mansos, de sermos mansos, perdoadores, de sermos livres, sempre valentes, com puro coração, com puro coração, com puro coração, mesmo errando às vezes, mas com um puro coração que guarda a correta motivação. Meu Pai, obrigado. Meu Pai, obrigado. Um puro coração, um puro coração. Pai, você me ensinou a amar a Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. O apóstolo Paulo, em Efésios 6:1, nos ensina que os filhos devem obedecer aos pais, porque eles mesmos são servos de Cristo. Eles devem obedecer aos pais por causa do relacionamento que têm com Cristo. Em Cristo, a família é resgatada à plenitude do seu propósito original. Nossos relacionamentos familiares são restaurados, porque estamos no Senhor. Porque estamos unidos a Cristo, nossos relacionamentos são governados por Ele. Quanto mais servos de Cristo somos, mais harmoniosa será a relação entre filhos e pais. Porque os filhos vivem para a glória de Deus e têm deleite em fazer a sua vontade. Eles aprendem a obedecer aos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pai, através do seu exemplo, aprendi princípios de vida, segurança e perdão em Jesus.
Os pais são o espelho dos filhos. Um espelho precisa ser limpo e plano. O espelho não grita, demonstra. O espelho não faz discurso, revela. Nada produz maior decepção na vida dos filhos do que os pais exigirem deles um estilo de vida que eles mesmos não vivem. Cobrarem deles uma vida espiritual que não têm. Esperarem deles um compromisso espiritual que nunca praticaram dentro do lar. Ser um pai com o coração inclinado à vontade de Deus é uma missão muito possível quando temos em mente que os filhos são dádivas de Deus, herança e uma recompensa. Segurança encontrei.
sei que os pais estão ansiosos para pegar os filhos e uma lembrancinha, mas vocês vão fazer isso lá embaixo. Os pais vão buscar as crianças, os filhos lá na classe, ok? Então vou pedir à igreja toda para se colocar de pé. Nós vamos ter uma oração. Eu vou pedir uma mãe para orar por nós pais. Vou pedir a mãe Heloísa. Pode ser, Heloísa? Você orar por nós? Cadê o microfone sem fio? Está por aqui. E depois da oração da nossa irmã Heloísa, eu vou impetrar a bênção. Mas eu quero fazer a leitura do texto antes dela orar. Vamos ouvir? Já vai pegar o papai, já vem. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Pais, ainda não somos tudo aquilo que Deus preparou para nós, mas um dia seremos. Um dia seremos. E aguardamos esse glorioso dia. Vamos orar com a Heloísa, depois eu vou impetrar a bênção. Deus de amor, Pai de toda bondade, Pai de toda graça, nós te louvamos nesta manhã, porque nós estamos neste lugar para te render graças, te bendizer, ó Deus, te louvar por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito na nossa casa, no nosso lar, Pai. E de uma maneira muito especial agora nós queremos louvar ao Senhor e bendizer a Ti, pelos nossos pais, pela vida de cada pai aqui. Ó Deus, homens que o Senhor levantou para desempenharem a vontade do Senhor dentro das nossas Amém. casas. Nós te agradecemos porque foi o Senhor quem colocou cada um deles aonde eles estão. E nós queremos te pedir a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia sobre a vida de cada um deles nesta manhã. Amém. Que o Senhor renove os corações, as forças, ó Deus, para a batalha do dia a dia, mas que eles sejam renovados pelo teu Santo Espírito Amém. nesta manhã, para viverem a vontade do Senhor na casa deles. Nós te louvamos, nós te rendemos graças, porque o Senhor é digno e o Senhor é o nosso Deus e merecedor de toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. E agora, meu irmão, minha irmã, que a graça maravilhosa, insondável de Jesus, nosso Senhor, nosso irmão primogênito, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a unção, o poder e a capacitação do Santo Espírito seja sobre cada um de nós e sobre toda a igreja espalhada por esse mundo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.